casarão no topo da colina sempre fora um símbolo de poder inabalável, mas agora, sob o manto cinzento de uma tarde chuvosa, parecia mais um mausoléu de mármore e silêncio. O Sr. Alberto, um homem cujos olhos já haviam comandado impérios industriais, agora passava os dias observando o movimento lento das sombras nas paredes de sua vasta e gélida biblioteca. Viúvo há quase uma década e com a saúde minada por uma condição cardíaca persistente que lhe roubava o fôlego, ele se sentia como uma relíquia esquecida em sua própria fortaleza. No entanto, por trás da fragilidade física, sua mente permanecia tão afiada e implacável quanto uma lâmina de aço temperado. Recentemente algo havia mudado na atmosfera pesada da mansão. Não eram apenas as dores nas articulações ou o cansaço crônico que o incomodavam, mas um pressentimento gélido e sombrio que se instalara em seu peito toda vez que seus filhos, Beatriz e Ricardo, cruzavam o portão principal. Ele queria acreditar que o afeto deles era genuíno, que as visitas semanais eram motivadas por amor e não por uma contagem regressiva silenciosa. Contudo, as peças do quebra-cabeça começaram a se desalinhar de forma suspeita. O desaparecimento súbito de um broche de esmeraldas que pertencera à sua falecida esposa e um acidente doméstico bizarro, um tapete propositalmente dobrado no topo da escada que quase o levou ao túmulo prematuro, acenderam um sinal de alerta em sua consciência. Alberto não era um homem de deixar o destino ao acaso. Ele construíra sua fortuna antecipando movimentos de adversários. Em segredo, utilizando contatos discretos de sua antiga vida empresarial, ele transformou a mansão em um centro de monitoramento invisível. Pequenas lentes de alta definição foram camufladas em objetos banais, porta-retratos com fotos de família, abajures de cristal e até entre as ranhuras das molduras de quadros valiosos. Ele precisava da verdade. Antes de partir, Alberto necessitava descobrir se o sangue do seu sangue ainda guardava algum rastro de humanidade, ou se ele era apenas um obstáculo físico entre seus filhos e uma herança bilionária. Naquela noite, o ar estava particularmente carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar dentro da sala de jantar. O jantar estava posto com uma elegância sufocante. A prataria brilhava sob a luz do lustre de cristal, mas o reflexo parecia distorcido e frio. Beatriz, com seu sorriso ensaiado e perguntas doces sobre sua medicação, e Ricardo, que fingia interesse em relatórios financeiros enquanto mal conseguia esconder a impaciência, representavam o ápice da perfeição filial. Helena, a cuidadora que servia à mesa com mãos firmes e olhos atentos, era a única presença que trazia algum conforto a Alberto, embora ela mesma fosse alvo constante de olhares cortantes dos filhos do patrão. Alberto observava cada microexpressão, cada troca de olhares rápida e cúmplice entre os irmãos. Eles falavam sobre o futuro, sobre reformas na mansão e sobre a necessidade de ele descansar mais. Palavras que soavam como pregos sendo batidos em um caixão. "Pai, você parece tão pálido hoje", disse Beatriz, segurando a mão dele com uma frieza que não combinava com o tom de voz preocupado. Antes de continuar, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Talvez devesse se retirar e deixar que nós cuidemos dos detalhes administrativos da casa, sugeriu Ricardo, com um olhar de soslaio para o escritório trancado. Alberto, simulando um cansaço extremo e uma leve confusão mental, aceitou a sugestão prontamente. Apoiado no braço de Helena, ele subiu as escadas lentamente, sentindo o peso de cada degrau como se carregasse o peso do mundo. Ao entrar no seu quarto e trancar a porta, o coração de Alberto martelava contra as costelas com uma força renovada. Ele não se deitou para descansar. Em vez disso, sentou-se na poltrona de couro escuro e pegou o celular, ativando o sofisticado sistema de vigilância que captava áudio e vídeo. As telas divididas no aparelho iluminaram seu rosto envelhecido, revelando a sala de estar, onde os filhos agora se sentiam livres de sua presença vigilante. A máscara de cordialidade caiu no exato instante em que eles acreditaram estar sós. O silêncio da casa foi rompido por um sussurro sibilante captado pelos microfones ocultos. Um som que fez o sangue de Alberto congelar nas veias. A voz de Ricardo, agora despida de qualquer carinho ou respeito, ecoou nítida pelo alto-falante.
Quanto tempo você acha que o velho aguenta? Precisamos que ele assine a interdição logo, ou o advogado da fundação vai acabar ficando com o controle de tudo o que nos pertence por direito. Beatriz soltou uma risada curta, seca e desprovida de alma. Um som que Alberto nunca imaginou ouvir da própria filha que ele tanto amara. Ele inclinou-se para a frente, os olhos fixos na tela. Ele percebeu naquele instante de revelação brutal que a batalha pela sua vida e pela sua dignidade estava apenas começando. As vozes que agora saíam pelos pequenos alto-falantes do celular de Alberto haviam perdido qualquer traço de humanidade. Na tela de alta definição, ele via Ricardo sentado em sua poltrona de couro favorita, servindo-se de um uísque caríssimo com a displicência de quem já se sentia o dono do mundo. Beatriz caminhava pela sala principal, tocando nos vasos de porcelana chinesa e nos quadros valiosos com um sorriso de satisfação que Alberto nunca vira antes. Ele está cada dia mais lento, Ricardo, disse ela, soltando uma risada seca que ecoou de forma sinistra pelo quarto escuro onde o pai assistia a tudo. Aquela ideia de dobrar o tapete na escada foi boa, mas o velho é mais resistente do que parece. O coração dele ainda insiste em bater, apesar de todos os nossos esforços. Ricardo deu um gole na bebida e encarou a irmã com um olhar gélido. Pois é, mas as vitaminas que você está dando para ele estão fazendo o trabalho pesado, não estão? Beatriz se aproximou dele, os olhos brilhando com uma malícia assustadora. Placebos, meu querido. Há semanas troquei o suplemento de magnésio e os remédios para a memória por pílulas de farinha. Logo a confusão mental dele deixará de ser uma suspeita para se tornar um fato médico irrefutável. Ele vai começar a esquecer onde está, quem somos e, mais importante, onde guardou as senhas de acesso que tanto precisamos. Ele nem imagina que a própria filha está acelerando o fim da sua lucidez. Ouvir aquilo foi como sentir o chão desaparecendo sob seus pés. Alberto sentiu as lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas sulcadas, mas o pranto não era de fraqueza, e sim de uma desilusão profunda e irremediável. Contudo, a crueldade dos filhos ainda não havia atingido o ápice. Helena, a fiel cuidadora que dedicara os últimos anos de sua vida a zelar pelo bem-estar de Alberto, entrou na sala para recolher as taças de cristal. No mesmo instante, a máscara de civilidade dos irmãos desapareceu, dando lugar a um autoritarismo cruel e desproporcional. Ainda está aqui, Helena? Perguntou Ricardo com desprezo absoluto. Lave essas coisas e saia da nossa frente imediatamente. E não se sinta muito confortável nesta casa. Já demos falta de um broche de esmeraldas valioso e sabemos muito bem quem tem acesso livre aos quartos. Beatriz deu um passo à frente, intimidando a mulher com sua postura arrogante. Quando assumirmos a interdição do papai, a primeira coisa que farei será colocá-la na rua com uma queixa-crime por roubo. Ninguém vai acreditar na palavra de uma empregada contra os herdeiros legítimos de um império. Helena retirou-se em silêncio, de cabeça baixa, e Alberto pôde ver pelas câmeras do corredor que ela soluçava baixinho. Naquele momento, algo mudou drasticamente dentro de Alberto. A dor excruciante da traição foi subitamente substituída por uma frieza estratégica que ele não sentia desde os tempos em que negociava aquisições agressivas em salas de reuniões hostis. Ele não era apenas um idoso fragilizado. Ele era o arquiteto daquela fortuna. Se seus filhos o queriam ver como um homem confuso e acabado, ele lhes entregaria a performance mais convincente de sua vida. Mas o final da história seria escrito por suas próprias mãos, com a frieza de quem sabe exatamente como destruir um inimigo. Enquanto os irmãos subiam para dormir, Alberto observou Ricardo desviar-se para o escritório. O sistema de monitoramento infravermelho captou cada detalhe do filho ajoelhado diante do cofre oculto, tentando desesperadamente descobrir a combinação correta. Ricardo sussurrava maldições, admitindo para si mesmo que precisava urgentemente dos títulos de propriedade para cobrir os rombos milionários que vinha cavando nas contas da empresa familiar. Ele não sabia que cada movimento seu estava sendo gravado em 4K, criando uma prova irrefutável de sua ganância e desonestidade. De repente, o celular de Alberto vibrou com uma nova notificação prioritária. Era um e-mail interceptado do advogado da família, um homem que ele acreditava ser seu amigo de longa data
mas que agora se revelava um traidor. O assunto da mensagem era um golpe final e decisivo. Minuta de interdição judicial finalizada. O documento anexado alegava formalmente que Alberto sofria de demência senil avançada e que Beatriz e Ricardo seriam nomeados curadores de todos os seus bens na manhã seguinte. Alberto olhou para a tela, um sorriso amargo e determinado desenhando-se em seus lábios. O plano deles estava pronto para ser executado, mas eles haviam esquecido que ele ainda era o dono da casa e que a manhã seguinte reservaria uma surpresa monumental que nenhum documento judicial seria capaz de prever ou evitar. A verdadeira guerra começaria ao amanhecer. O sol da manhã entrou pelas frestas das cortinas de veludo, mas para Alberto, aquela luz não trazia apenas um novo dia, trazia o momento da verdade absoluta. Ele se vestiu com o esmero de quem se preparava para a reunião mais importante de sua longa e vitoriosa carreira, escolhendo um terno escuro que lhe conferia uma dignidade quase imperial. Quando Beatriz e Ricardo bateram à porta do seu quarto, acompanhados pelo advogado da família, encontraram um homem que parecia estranhamente sereno, sentado em sua poltrona com um olhar penetrante. Os filhos trocaram olhares de vitória silenciosa, acreditando piamente que a fragilidade física do pai finalmente os levaria ao controle total do império que ele construíra com tanto sacrifício. "Bom dia, meus filhos", disse Alberto, com uma suavidade gélida que ocultava o desprezo em seu peito. Ricardo, tentando disfarçar a ansiedade, estendeu a pasta com os documentos de interdição, mas Alberto apenas fez um gesto calmo com a mão, recusando o papel. "Antes de assinarmos qualquer compromisso formal, gostaria que todos me acompanhassem até a sala de TV. Preparei algo especial para celebrar este passo decisivo para o nosso futuro familiar." O grupo o seguiu em silêncio pelo corredor luxuoso, com o advogado mantendo uma postura profissional, embora seus olhos traíssem o nervosismo de quem sabe que está participando de uma injustiça. Na sala de TV, Helena já os esperava de pé, num canto discreto, com os olhos vermelhos de quem pouco dormira. Beatriz lançou um olhar de desprezo e arrogância para a cuidadora, mas Alberto pediu que todos se acomodassem nos sofás de couro. "Como vocês bem sabem, eu sempre valorizei a transparência e a lealdade acima de tudo", começou o patriarca, enquanto pegava o controle remoto com uma firmeza surpreendente. "E ontem à noite, enquanto eu supostamente descansava em minha confusão mental, tive a oportunidade de revisar alguns registros muito interessantes captados pelo novo sistema de segurança que instalei. Ao pressionar o botão, a imensa tela de alta definição não exibiu fotos de memórias afetivas ou vídeos de infância. Em vez disso, as imagens nítidas e o som cristalino da noite anterior preencheram o ambiente, revelando a face monstruosa de seus herdeiros. O silêncio que se seguiu à exibição das primeiras cenas era pesado e asfixiante. A cor fugiu instantaneamente do rosto de Ricardo ao se ver na tela, rindo da suposta senilidade do pai, enquanto bebia seu uísque. Beatriz tentou se levantar, gaguejando desculpas incoerentes sobre o vídeo ser uma montagem ou uma brincadeira de mau gosto, mas a voz de Alberto, agora carregada de uma autoridade que eles não ouviam há décadas, a obrigou a permanecer sentada. O vídeo prosseguiu implacável, mostrando o momento exato em que Beatriz confessava ter trocado as vitaminas por placebos para acelerar a demência do pai, e a cena de Ricardo ajoelhado diante do cofre no escritório. O advogado, percebendo que sua própria cumplicidade fora exposta através dos e-mails interceptados mencionados por Alberto, tentou recolher seus pertences, mas o empresário foi mais rápido. "Não se dê ao trabalho, Dr. Maurício. O senhor já não representa mais esta família, e sua conduta será reportada à Ordem dos Advogados ainda hoje. Na verdade, já tomei a liberdade de enviar todos esses arquivos originais para o Ministério Público, e a polícia já aguarda no portão principal para escoltá-los." A arrogância de Beatriz transformou-se em um desespero patético, enquanto ela implorava por perdão de joelhos, alegando que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Alberto, porém, permanecia como uma rocha, imune às lágrimas de crocodilo da filha que tentara envenenar sua mente. Ele pegou um novo conjunto de documentos,
preparados durante a madrugada com o auxílio de uma assessoria jurídica de confiança que ele contatara em segredo. Este é o meu novo e definitivo testamento, declarou ele com uma firmeza inabalável. Vocês dois foram deserdados por indignidade e tentativa de fraude. Cada centavo, cada quadro e cada tijolo desta propriedade serão destinados à criação da Fundação Alberto de Amparo, ao idoso abandonado. Ele então se virou para Helena, que assistia a tudo entre o choque e o alívio profundo. Helena, peço-lhe o mais sincero perdão por ter permitido que você fosse tratada dessa forma cruel sob o meu teto. Você será a diretora administrativa desta fundação, com a gratidão e o respeito que sempre mereceu. Enquanto os seguranças da propriedade conduziam os filhos e o advogado traidor para fora, os gritos de protesto de Ricardo e os soluços de Beatriz sumiram gradualmente na distância da colina. Alberto caminhou lentamente até a janela e observou as viaturas de polícia bloqueando o portão, sentindo um peso imenso ser finalmente retirado de seus ombros envelhecidos. A traição de seus próprios filhos era uma ferida profunda que talvez nunca cicatrizasse completamente, mas a verdade havia trazido uma liberdade que nenhum tesouro no mundo seria capaz de comprar. Ele não era mais um prisioneiro da própria dúvida ou da ganância daqueles que ele mesmo criara. Olhando para o vasto jardim banhado pelo sol, ele viu Helena começando a organizar os primeiros passos para a transformação da mansão em um refúgio de dignidade. Alberto sorriu pela primeira vez em muitos meses, sabendo que, embora sua família de sangue o tivesse abandonado, ele finalmente encontrara paz e um propósito que daria sentido e honra aos seus últimos anos de vida. A mansão, antes um mausoléu de segredos e falsidade, agora se preparava para se tornar um porto seguro para aqueles que buscavam apenas respeito